Continuando nosso estudo sobre constantes, então vamos ver agora de forma prática aquilo que foi visto na teoria. Eu vou abrir aqui esse arquivo, vou dar um novo. Aqui nós vamos colocar o seguinte: PHP, e aqui, fechou aqui. Aqui eu vou dar um echo. Então vamos lá então. Para eu criar uma constante, nós vamos fazer assim. Vamos criar uma constante define, ó. Conforme nós explicamos na aula teórica, você utiliza a palavra reservada define. Quero avisar para vocês que o meu inglês é horrível, então eu não estou aqui para ensinar inglês, portanto a minha pronúncia não leva isso em consideração, e sim o conteúdo. Aqui eu vou colocar nome. No segundo argumento, eu vou colocar o valor que esse nome, que essa constante vai ter. Coloquei Jailton. Aqui eu vou criar uma outra variável, uma outra constante, chamada de idade. E aqui eu vou colocar 30. Muito bem. Aqui então agora eu vou pedir para imprimir. Olha, eu vou usar aquela constante. Seu nome é ponto nome botar aqui o BR para quebrar a linha, e aqui eu vou colocar sua idade é idade. Vamos executar e ver aqui. Deixa eu salvar esse aqui como x03.php. Aqui vamos colocar x03. Então tá aí, ó. Aqui, que deu errado? Ah, eu fiz errado mesmo. O que é o BR? Então tá aí, olha só. Seu nome é Jailton, sua idade é a idade, né? Idade aqui deu um erro. O erro que deu é porque aqui eu tinha colocado maiúsculo e aqui eu coloquei minúsculo. Agora sim vai dar certo. Então tá aí. Seu nome é Jailton, sua idade é. Veja que foi partindo do mesmo princípio da variável, né? Se eu quisesse criar aqui uma variável, eu colocaria então aqui uma variável teste, atribuiria a ela um valor teste. E se eu quisesse imprimir o valor daquela variável, eu só ia fazer isso, né? Aqui no caso, variável, e aqui eu colocaria o cifrão teste. Isso aqui é para você ver a comparação dos dois. Variável teste. Então veja que para você utilizar uma constante, você simplesmente coloca o nome da constante. Você observou que eu coloquei a idade aqui em maiúsculo. Aqui a idade eu tinha colocado em maiúsculo. E aqui eu coloquei em minúsculo. Quando eu salvei, que eu vim aqui, ó, veja que idade não apareceu. Se eu colocasse aqui a palavra false, aliás, true, ó, aqui já aparece. Então, quando eu coloco aqui true, quer dizer que ele não é mais sensível ao caso. Ele é case insensitive. Ele não é sensível ao caso. Aqui eu poderia colocar assim, que mesmo assim a variável, ó, ia ser impressa. Se eu tirasse esse parâmetro daqui, agora já ia dar um erro. Tá? Então, se você quer fazer com que a sua constante seja case insensitive, aliás, não seja case insensitive, é só você colocar o valor de true. Na aula, eu falei ao contrário, né?
Porque, na verdade, essa variável vai dizer se ela é case insensitive e não case sensitive. Se for true, então ele não vai fazer diferença entre maiúsculo ou minúsculo. Se for false, então ele vai fazer a diferença entre maiúsculo e minúsculo. Por padrão, ele é false. Ou seja, ele é case insensitive. Você poderia imprimir esse mesmo valor dessa constante assim. Deixa eu tirar daqui desse jeito aqui, ó. A gente está trabalhando com constante, então por padrão vamos colocar tudo maiúsculo. Então, eu poderia referenciar também essa constante dessa forma. Poderia colocar aqui, ó, a palavra constante. Observa que se você colocar idade, da forma como está, e colocar constante idade, você vai ter o mesmo resultado. Então você pode utilizar a função constante, o nome da a função constante mais o nome da função para você se referenciar à sua constante. Olha aí, ó, você tem o mesmo resultado. Vou tirar então essa função daqui. Assim que uma coisa interessante, assim como você usa o parâmetro print, edge para imprimir, você também poderia utilizar, olha, o print, e você teria o mesmo resultado. Nós vamos utilizar os dois alternadamente. Aqui é só para mostrar para você. Nós vamos ter uma aula só sobre o print e vamos explicar para vocês os seus. Ó, observa que ele faz a mesma coisa que o edge. Por que eu mostrei o print? Porque nós vamos fazer o seguinte. Se você se lembrar da nossa aula, eu disse para você que se você utilizar a função getDefined constantes, então ele vai obter uma lista de todas as funções, de todas as constantes que foram definidas, né, dentro desse programa. Então, para isso, nós vamos usar o seguinte, ó, printr. O printr, porque o printr ele vai imprimir para nós uma lista de arrays. Deixa eu salvar aqui. Então veja. Deixa eu dar só um BR aqui. Então o que aconteceu aqui? Aqui são todas as constantes que já foram definidas nesse programa. Então, como aconteceram vários erros, ó. Então está aqui, ó, ele criou uma array de todas as constantes que já foram referenciadas, inclusive a nossa. Ó. Tá bem aqui, ó, função nome, referenciado do tipo Jailton, referenciado do tipo 30. Então, inclusive, aqui é nós criamos. Tá? Então, printr, você consegue ver a lista de arrays. Muito bem, outra coisa da nossa aula que nós falamos foi defined, né? Se você quer checar se essa função foi definida ou não. Então, vamos então ver a utilidade dessa função definida. Para nós fazermos isso, nós vamos utilizar aqui uma condição. Então, se, coloca aqui uma condição, se defined. Eu vou perguntar, vou verificar se essa função nome, se ela já foi definida. Então, nome, coloca aqui aspas simples. Não se preocupe em entender essa estrutura de controle if, nós temos uma aula só sobre isso. Quer dizer, se ele foi definido, então nós vamos mandar imprimir a constante nome. Poderíamos fazer assim. O nome foi definido. E é ponto nome. Salvando. Ó, o nome foi definido e é Jailton. Então, nós vamos fazer assim. Se foi definido, então faz isso. Agora, nós vamos dizer o seguinte. Se não, se ele não foi definido, aí nós vamos mandar imprimir. O nome não foi definido. Só para você ver a utilização do
Ó, estou verificando se essa variável aqui foi definida, se essa constante foi definida. Se ela já foi definida, aqui ele diz que foi definido. Agora eu vou modificar, vou colocar aqui um valor qualquer. Veja que essa constante ela não existe aqui no nosso programa. Se ela não existe, então aqui consequentemente vai dizer que o nome não foi definido. Então, para que serve o definite? Vai retornar true se aquele valor daquela constante já foi definido e false se não foi definido. Durante o nosso desenvolver do nosso curso, nós também iremos ver uma série de outras constantes, inclusive constantes que já são previamente definidas, são as pré-definidas, como o file, line, PHP version e assim tantas quantas outras. Então, no decorrer do nosso curso, nós vamos estudar mais. Então, o que você tinha que entender a princípio de constante era isso aí. Então, eu espero você na próxima aula, em que nós iremos falar sobre tipos de dados.